Portanto, queria desejar boa noite a todas e a todos que aqui estão, e queria agradecer a disposição de todos para estarem aqui e acompanhar essa conversa no VivoPrec, que é uma iniciativa indispensável para retomar a memória e as intenções do período revolucionário. E por isso é um grande prazer que eu venho falar, obviamente, não como uma testemunha, mas como uma historiadora que se move pela ideia de que as personagens históricas têm cada qual a sua importância. E, nesse caso, sobretudo, as mulheres trabalhadoras, que penetraram em todas as esferas do movimento revolucionário, mas nem sempre são lembradas enquanto agentes ativos desse processo. Penso que para avivar o entendimento desse período e das lutas que se desdobraram durante o PREC, seja preciso retomar ligeiramente algumas características da década anterior, quando a força de trabalho feminina entra em maior peso no processo de industrialização em Portugal e manifestam-se em diversos espaços contra o regime. Além disso, uma questão que sempre se coloca é se devemos separar entre aspas, homens das mulheres nas nossas análises sociais. Eu creio que aqui seja um espaço importante para sublinhar o seguinte: que a mulher trabalhadora é o membro mais discriminado, legal e socialmente, passa por condições únicas de maternidade e de sua própria existência física enquanto mulher. O patriarcado impõe e intensifica o lugar social dela, e é isso que devemos buscar quebrar, mas não sem antes compreender que se ser mulher é diferente de ser homem, tão simples assim. Portanto, uma consideração específica sobre a classe trabalhadora, sobretudo pelos processos diferentes a que sofrem ao longo da história, se faz necessária nesse aspecto. As mulheres eram, em alguma medida ainda são, as que mais sofrem com a situação de precariedade, sobretudo com o peso do cuidado familiar e doméstico. As possibilidades de estudo e emprego são sempre mais distantes, quando o peso dos afazeres de cuidado, reprodução e da lida doméstica recai totalmente sobre elas, e quando estas são socialmente marginalizadas. Em Portugal, os bairros de lata eram assombrados pela insalubridade, e a falta de saneamento básico eram problemas importantes que aportavam à vida da maioria da população. Uma pesquisa do INE aponta que em 70, 36% da moradia portuguesa, das moradias, não possuíam eletricidade, 53% não possuíam água encanada e alcançavam os 42% na falta de esgoto e saneamento básico. O país ainda apresentava as mais elevadas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, e o menor número de médicos e enfermeiros por habitante quando comparado com a Europa Ocidental. No que toca à educação e ao analfabetismo, o dobro do índice recai sobre as mulheres, 31%. E também vale ressaltar que 18% dos ingressantes no sistema escolar, apenas 18% concluíam os estudos. Estes são, sem dúvida, dados significativos da elitização e da precariedade representada na política fascista. Nos anos 60, a necessidade do trabalho levou milhares de mulheres sem qualificação ao trabalho manual e repetitivo, mal remunerado e, na maior parte das vezes, em condições de extrema precariedade. Segregada ao universo do trabalho doméstico e ao trabalho não reconhecido, dita-se reprodução e produção artesanal em domicílio próprio, a mulher trabalhadora entrou no setor dito produtivo desamparada de formação e de qualificações formais, logo com salário mais baixo e insuficiente para a carga de trabalho que era desenvolvida. É de se destacar que também na década de 60 e início de 70, a idade inativa para o trabalho diminuiu de 12 para os 10 anos, indícios de uma institucionalização do atraso social em relação ao trabalho infantil e às condições de vida da classe trabalhadora, ou seja, era legalmente considerado um trabalhador acima dos 10 anos de idade. A intensificação da industrialização no país na década de 60 traz consigo condições infestas para a classe operária, acelerando as confusões engendradas entre o sistema ditatorial salazarista e o capitalismo tardio, a insustentabilidade de manutenção dos países privatizados e a condição da classe trabalhadora, que continua a resistir e a lutar. Nessas denominações, conseguimos perceber um importante fator a ser considerado nas entranhas das malhas traçadas sobre a atividade profissional. Enquanto anteriormente aferíamos os postos de trabalho apenas através do setor, e aqui ressalto, as mulheres
estavam sobretudo no setor têxtil, das conservas, da cortiça, entre diversos outros, mas o têxtil era, sem dúvida, o maior setor, e depois o setor secundário. Mas agora, a partir de uma pesquisa recente que eu tenho feito, podemos dizer que a mulher trabalhadora ocupava praticamente todas as profissões exercidas, salvo as que lhe eram proibidas. Existem registros de mulheres viajantes caixeiras, a pescadoras, mineradoras, lenhadoras, motoristas, mecânicas reparadoras, trabalhadoras de metais, entre outras profissões que não estão no nosso imaginário e mental do trabalho do que é uma mulher na década de 60. A representatividade em algumas profissões, ainda que simbólica, demonstra uma capacidade sobre as resistências cotidianas, como estratégias de sobrevivência e uma inserção ativa na vida social. Na subjugação histórica do corpo e da presença social das mulheres, a relação de opressão interseccionada entre classes identifica e desencadeia estratégias pensadas por essas mulheres em prol de subverter a ordem e a dinâmica social, ainda que esses atos muitas vezes sejam considerados simbólicos, mas transformam-se em ações cada vez mais efetivas com o ganhar da consciência de classe e do meio que a cercam. 2 exemplos que aqui me parecem representativos e que eu conto para vocês é o exemplo do Colso, em 64. Após o término da ceifa do arroz, dezenas de mulheres ficam sem o trabalho, ao que se juntam para buscar azeitonas nos olivais dos grandes agrários, uma ação que parece comum no meio rural dessa altura. Ação semelhante decorre no ano anterior e são chamadas juntos de seus companheiros por ladrões. Em 66, na Golegã, um grupo de mulheres reivindica o trabalho após uma cheia no Tejo, que trouxe fome e perdas agrícolas. Juntam-se e assaltam um grande celeiro, além de uma loja, e distribuem o seu conteúdo entre as manifestantes. Pequenas sublevações que, no todo, passam a ter um peso e uma influência. Nas fábricas do setor transformador, em geral, a mulher é mais preferida. Por quê? Depois de adquirir a prática necessária, trabalha o mesmo que o homem e ganha muito menos que ele. No campo legal, outro exemplo será o Código de 66, Código Civil de 66, que mantinha ao marido a execução e chefia da família, salvo quando era de interesse que esse cargo passasse para uma mulher, bem como ainda mantinha o controle sobre a vida laboral da esposa, tendo o poder de receber seu salário ou rescindir seu contrato, controlar sua saída ao estrangeiro, dentre outras formas de domínio. As mulheres mães que acabavam de ter seus filhos não tinham qualquer situação de prevenção e cuidados ou segurança social assegurada, muitas vezes demitidas se não aceitassem voltar ao trabalho dias após o parto. Em 1960, podemos antever um decreto onde se diz: os funcionários do sexo feminino poderão faltar até 30 dias no período da maternidade. Se faltassem mais que 15, e se faltassem, levamos entre aspas, perdiam o que era então chamado de licença graciosa, uma espécie de isenção temporária de serviço, e inclusive enquadravam a maternidade enquanto uma situação de doença. A condição da mulher parturiente era então vista enquanto uma diferenciação por vias de uma fragilidade e a volta de uma concepção que pudesse problematizar as condições específicas do que é o processo maternal, ou mesmo da condição reprodutiva. Nesse sentido, resgatamos algumas situações que são mais recorrentes no setor têxtil, sobre a falta de amparo às mulheres gestantes. E aqui narro alguns casos que eu recentemente levantei e que pode ser interessante, né, para fazer essa comparação dos anos 60 para 70. Numa empresa que se chamava Moreira e Sampaio, as mulheres são colocadas em regime diminuído de 3 dias, se exigissem o pagamento do subsídio a que tinham direito. O roubo do valor do subsídio pelo patronato também é narrado em vários casos, como na fábrica de Vila Pouca, em Guimarães, e na fábrica Malheiros, também nessa cidade. Ora, cediam o direito ao mês de parto, mas lhes descontavam o valor todos os meses. Ou na segunda fábrica, Malheiros, eram obrigadas, sob ameaça de despedimentos, a assinar um recibo, mas não receber o benefício. Idêntica situação é reportada na fábrica de tecidos de Augusto Ribeiro de Abreu, ou na Lino e Coelho, todas na região norte do país. Há ainda um relato das chapeleiras, que apenas conseguiam gozar aos 8 dias de férias, era assim que se chamava, do parto, mas retornavam para trabalhar nas mesmas secções com produtos químicos tóxicos, recebendo diárias de 25 escudos.
Outras questões são partilhadas por estas mulheres operárias, como o trabalho aos fins de semana, que, segundo elas, prejudicavam a lide da casa e dos filhos, ou mesmo a falta de porta nas casas de banho, para que não se demorassem, contabilização do tempo que demoravam a fazer suas necessidades, e diversas situações não só de precariedade, mas de desumanização do trabalho e das condições reais de vida. O trabalho, nesse caso, perde-se na subordinação à máquina, ao ritmo e ao imposto pela constante ameaça do desemprego e da pobreza. Logo, todas as formas de sublevação, nesse caso, possuem um peso diferente. Essa retomada da década de 60 é importante para demonstrar que as mulheres sempre trabalharam e sempre, de maneira criativa ou comum, se manifestaram, resistiram. Muitas dessas fábricas, mapeadas ao longo dos anos anteriores a 74, terão importante papel nas lutas e ocupações de fábricas durante o PREC, como é o caso da fábrica Simões, em Benfica, a Sogantal, a antiga fábrica de luvas, que se situava no Montijo, que provavelmente vocês devem estar percebendo que são as fotos, tem muitas fotos da Sogantal, ou a Mondex, no Rio Tinto. Com a ruptura proporcionada com o 25 de abril, as mulheres ocuparam importantes espaços de luta e de resistência, sendo indispensáveis nas conquistas que se seguiram. A radicalização nas ocupações de casa e luta por moradia, a formação de grupos autônomos de alfabetização e lutas pelo ensino, as brigadas de saúde itinerante e na posterior conquista do Sistema Nacional de Saúde, na reforma agrária e na formação de cooperativas de produção agrícola e, claro, no seio do movimento operário, com greves, paralisações, ocupações de fábrica e autogestão. Essas lutas abriram caminho para que o lugar da mulher fosse repensado, reconsiderado, colocado em constante mutação no desenvolvimento de uma sociedade capitalista, na roupagem da democracia representativa. Aqui vemos que derrubou-se a ditadura, mas não o capitalismo. A luta pela equidade de direitos ainda é uma constante. Trago aqui uma breve explanação sobre o que foi essa luta na Sogantal, por ser o objeto mais próximo que eu tenho pesquisado, mas depois vou falar um pouquinho sobre as outras. E trago alguns nomes: a Fernanda, de 22 anos, a Lúcia, de 19, a Idalina, de 17, Josefa, de 14. Essas são algumas trabalhadoras da empresa Sogantal, que foi ocupada em maio de 74, ou seja, muito rápido após o início do processo revolucionário. Uma empresa que tinha 48 jovens mulheres que romperam com as raízes repressivas dos patrões e resistiram ao fechamento da empresa e à perda de seus postos de trabalho. Elas lutaram e resistiram em busca de melhores condições de trabalho, muitas vezes pela própria utopia da sociedade socialista portuguesa no período pós-revolução. A ocupação e a autogestão dessa fábrica é emblemática, tendo sido a primeira empresa da cintura industrial de Lisboa a adotar essa forma de resistência, além de ter sido toda composta por mulheres trabalhadoras. Saltando entre o enfrentamento ao patronato, caderno reivindicativo, autogestão, impeliram a divisão social do trabalho familiar, fizeram encenações de peças de teatro e número musical, criaram um jornal, participaram de mesas com outras trabalhadoras, criaram eventos políticos e culturais para arrecadar verbas para os salários, venderam a sua própria produção. Essas mulheres resistiram, ousaram e marcaram uma época e uma história que permanece secundarizada até os dias de hoje. Remontar essa história é um objetivo necessário para se compreender o papel histórico das mulheres em suas diversas faces. Como essas mulheres, muitas outras operárias marcaram espaço nas lutas reivindicativas no campo do trabalho de norte a sul do país durante o PREC. Operários da empresa Charminha, que era uma fábrica localizada na Pontinha, de capital austríaco, a Sogantal era de capital francesa, esqueci de dizer. A Pontinha tomaram a produção de vestuário após o dono da fábrica fugir do país e deixá-las com um cheque sem fundo, no desemprego e sem salários. Sanearam uma encarregada e autogeriram a fábrica por alguns meses. Na Texmalha, no Porto, fizeram greve de um dia pelo saneamento de uma trabalhadora encarregada, ao que o patrão fechou a fábrica, deixando entrar apenas as que se submetiam às condições e salários precários. Houve enfrentamento com a polícia e houve também uma ocupação que durou pouco tempo. Na Naturana, que ficava em Ponte de Frielas, era de capital alemão, após a reivindicação pelo salário mínimo
e contra a tentativa de despedimento de uma delegada eleita pelas trabalhadoras, os patrões fecharam a fábrica durante as férias e levaram as máquinas para outra fábrica, a Unitex, onde se desdobra uma greve de solidariedade, e essas mulheres conseguem reaver as máquinas. Ocupam e passam a produzir, mas em pequena escala, e após 2 meses de ocupação já não possuem condições de continuar. Ainda que estivesse proibido o despedimento coletivo, nada fez o Ministério do Trabalho. A autogestão também ocorre na Souza Abreu, em Guimarães, quando o patrão se recusa a pagar o salário mínimo, declara falência, mas as operárias decidem em assembleia tomar a fábrica. Também há uma ocupação na Alfa, pelo pagamento das indenizações após o fechamento da fábrica. E ainda que o patrão tivesse realizado o pagamento, as mulheres optam por continuar ocupando pelo direito ao trabalho. As mulheres do CTT, da Timex, da Plesa e da Standard Elétrica, da Plied, estiveram em peso na luta pela manutenção dos postos de trabalho através de greves, paralisações, cadernos reivindicativos e exposições das circunstâncias experienciadas nessas empresas. A luta pelo aumento de salários é uma constante, na Mondex, na Facel, as tapeceiras de Arraiolos ou as bordadeiras da Madeira. Greves na Melca, na Cintideal, na Facel, na Topoban, nas conserveiras de norte a sul do país. A luta de mulheres operárias foi uma realidade expressiva durante o período revolucionário português. No período do mês de agosto de 75, calculava-se que aproximadamente 380 fábricas estavam em autogestão por todo o país, destas quais muitas protagonizadas por mulheres operárias, exemplos de radicalização e consciência na força que essas lutas representaram. As reivindicações residem, sobretudo, como eu disse, pelo aumento dos salários, pelo salário mínimo, pelo salário igual por trabalho igual, abolição dos privilégios e gratificações, além de reivindicações mais qualitativas, como condições pelo local de trabalho, reconhecimento dos órgãos eleitos como as comissões de trabalhadores, 40 horas semanais, abertura de creches, infantários e salas de amamentação no local de trabalho. Muitas dessas reivindicações são exigências diretas de mulheres, o que indica uma fértil consciência de luta nessa categoria, sobretudo por serem as mulheres as mais atingidas pelas duplas ou até triplas jornadas de trabalho. Para o cotidiano das mulheres portuguesas, o 25 de abril trouxe cenários de mudanças construídos a partir de ingredientes que lenta e progressivamente vêm acumulando desde as décadas anteriores. E ainda mais efetivas são as transformações estruturais passadas nesse período, como no campo da educação, do trabalho e emprego, alterando os espaços e movimentos das mulheres com uma nova carga de consciência social. Não nos esqueçamos do 25 de novembro de 75, que transforma uma nova fase de reestruturação política. Interessa aqui também perceber que muitas dessas conquistas foram executadas após o 25 de abril, bem como a formação de diversos núcleos femininos na direção de defesa dos direitos das mulheres, fazendo uma crítica sutil de que esses grupos de fato tenham integrado mulheres operárias. Leis como a obediência ao marido, que podia recorrer à justiça para o retorno da esposa ao lar, por exemplo, ou a necessidade de ter o consentimento para sair do país, caem por terra. Dantes, as mulheres não podiam ser magistradas ou a professora primária não podia se casar sem autorização do Ministério da Educação. As telefonistas e enfermeiras de hospitais civis simplesmente não podiam mesmo. Isso tudo até esse período, e com a Constituição de 76 e o novo Código Civil, muitas mudanças ocorrem no país de forma progressista. Após o 25 de abril, passa-se a ter o sufrágio universal, o direito ao divórcio. Em 76, ainda que com atraso, deixa de ser um direito do marido a abertura de correspondência das esposas, o que parece simples, mas é simbólico dentro da construção disso que estamos comentando. A luta pelo direito ao aborto ou interrupção voluntária da gravidez começa já em fins dos anos 70, se arrastando pela legalização até 2007, quando a mulher pode decidir pela interrupção até a 10ª semana de gestação. O longo período de repressão e a criação de estereótipos sobre o tema contribuíram para que essa conquista em específico tenha demorado a ocorrer. Contudo, apenas nos mostra que a luta por direitos é uma constante. Em termos de desconquistas, se é assim que eu posso chamar,
É preciso sermos ativamente atentas ao contexto a que estamos inseridas e como as perspectivas sociais nos dirigem para uma determinada condição. A mulher trabalhadora portuguesa com certeza alcançou um enorme avanço nas diversas faces da sociedade após o 25 de abril. Contudo, e aqui alguns exemplos, com a inserção do país na União Europeia, eu sempre cito esse caso porque me remete aos períodos de indenização, que o Estado recorre às indenizações de fábricas que foram ocupadas, como é o caso da Sudantal, bem como o forte apelo às multinacionais e ao trabalho industrial. A precariedade dos trabalhadores continuou e sobre as mulheres exponenciou. Ainda assistimos à precariedade da mulher trabalhadora, às lutas contra a xenofobia, a sexualização do corpo da mulher imigrante e os lugares subalternizados dos trabalhos das mulheres negras. Claro que esses papéis são diariamente contestados e colocados à prova. É um imperativo para nós. A violência doméstica e o feminicídio em Portugal dispararam nos últimos anos. A mulher trabalhadora é a que mais sofre com todos esses problemas. Motivo para que nunca nos esquecermos da nossa história, das conquistas e das construções que elas acarretam. Nesse sentido, vale sublinhar que a luta dessas mulheres invariavelmente conflui na organização do trabalho e na dinâmica social delimitada na questão fundamental do que é ser mulher em capitalismo. As conquistas sociais duram o tempo que os movimentos sociais e as resistências conseguem suster. Não há conquistas inabaláveis na história, e penso que seja justamente para isso que estamos aqui hoje, para falar, debater e reviver a história. Olha, eu queria saber se tu estudaste as questões sindicais relacionadas com as mulheres, porque eu lembro-me que nessa altura se formou, um pouco espontaneamente, um sindicato das empregadas domésticas, que esteve muito ativa e que inclusivamente conseguiu estabelecer regulamentos que os patrões tiveram que cumprir de acordo com a lei. Portanto, avançaram muito na conquista das suas condições de trabalho, que eram quase de escravatura. Por outro lado, alguns sindicatos abriram secções de assuntos femininos, mas a questão que eu te ponho é esta. Durante o processo revolucionário e havendo esse surto enorme de lutas de mulheres, como é que o sistema sindical se comportou em relação a isso? Li alguma coisa, claro, sobre o sindicato das trabalhadoras domésticas. Tem uma tese, um livro da Inês Brandão. Agora me fugiu o sobrenome dela, mas acho que é Brazão. E ela escreveu uma tese justamente sobre esse tema. Foi um sindicato que já tem também uma raiz histórica desde o início do século XX, e que foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas seguintes e que foi, de fato, muito influente durante esse período. Mas eu, sinceramente, não, como já tenho uma pesquisa sobre isso, eu não me aprofundei. Mas fazendo uma ponte sobre a tua pergunta, Ana, eu acho que a minha conclusão, depois dos estudos desses últimos anos, em relação às autogestões que aconteceram, as fábricas que foram ocupadas e posteriormente autogeridas, me levam a crer que essa forma de manifestação das mulheres se dá justamente pela não inserção no sindicato e pela não abertura ao mesmo nível que se coloca aos homens de participação ativa no mundo do trabalho. Eu vejo essas paralisações, ocupações e autogestão como uma forma de escape. Foi a maneira que elas encontraram dentro da condição social e laboral que elas se encontravam, de mudar, de não abrir mão do trabalho, de lutar pelos empregos que elas tinham e pelas mudanças que se sucederam. Portanto, acho que foi uma falha muito grande da esquerda, não só durante o PREC, mas mesmo antes da sindicalização das mulheres. Mas aí, se nós formos falar disso, também vamos pensar que uma vez que o trabalho doméstico de cuidados de reprodução é completamente alocado enquanto um trabalho feminino, também qual é o tempo que se sobra, qual é a fadiga que essa mulher tem para se colocar num campo laboral tão burocrático como é o sindicato, como sempre foi. Portanto, eu posso dizer que as pesquisas durante o PREC, essas mulheres partiram para essa forma de luta. Tem muitas empresas, como eu disse, em agosto de 75, eram centenas de fábricas ocupadas, centenas de fábricas em autogestão, e a maioria delas eram ocupadas por mulheres. Portanto, foi a forma que elas encontraram
dentro dessa efervescência do que foi o 25 de abril, de se manifestarem. Aqui a gente tem que fazer uma crítica mesmo a essa inserção da luta, da disputa do trabalho dentro do que é o sindicato. E essa inserção foi mesmo muito vaga. Continua sendo, se nós formos pegar quantas trabalhadoras hoje são ativas dentro do mundo sindical, do universo laboral e sindical, continua sendo diminuído face aos homens. Mas isso, como eu disse, sem ser repetitivo, é por conta das implicações das nossas duplas e triplas jornadas. Disso não tenho dúvida alguma. Um dia destes, aqui Vieira esteve aqui e referiu uma coisa que me parece importante e que terás percebido com certeza ou não ao longo dos teus estudos, que era o caso de mulheres que participavam, no caso concreto, no Sindicato das Bordadeiras, e que sentiam uma forte, eu diria mais que antipatia, mesmo repressão familiar da parte dos companheiros. Isso, notaste alguma coisa acentuada nesses casos concretos que referiste agora? Sim, José, por acaso, eu até comentei quando a Guida veio aqui dar o testemunho, que foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato sobre perceber como é que tinha sido a luta, e é um reflexo muito comum nessas fábricas, as principais que eu fui elencando as maneiras de luta que elas tiveram, e que se desdobraram em autogestão. Eu achei que fosse mais interessante trazer esses casos. Esses foram os que eu mais me aprofundei na minha pesquisa desses últimos anos. E elas tiveram uma dificuldade muito grande de inserção, não só no meio sindical, mas dentro da própria relação familiar. Algumas mulheres da Sogantal, e a Ana pode presenciar, acho que um testemunho de uma delas, foi dizer que esse momento foi o mais incrível porque elas puderam ousar, né? Elas puderam sair de casa, elas dormiam na fábrica, elas se organizavam, elas viajavam, mas ao mesmo tempo, quando eu vou pesquisar algumas documentações, alguns relatos já terceiros, que não fui eu que fiz, eu me deparo muito com essa questão da família, e aqui a gente tem que perceber também como é que a família é organizada com o objetivo comum de enquadrar a mulher em um determinado aspecto social da vida e essas implicações dessa implicação do que é ser mulher numa família patriarcal, monogâmica, que ela contém a vida doméstica. Isso implicou muitas dificuldades. No caso da Sogantal, como eu comentei antes, elas fizeram venda, a Sogantal, a Charminha, a Naturana, mas a Sogantal em específico, porque elas foram mais longe, elas inclusive fizeram vendas em Espanha, elas realmente saíram do Montijo. Essas mulheres eram jovens, trabalhadoras de um trabalho repetitivo, tinham a sua família e elas ousaram mesmo durante esses meses. Elas ficam ocupadas até 76, então foi um processo bem interessante de se analisar. Mas elas comentam que quando iam fazer uma viagem para fazer a venda desses fatos de treino, que ou tinham que mentir para os pais, ou tinham que combinar a ida de um dos esposos junto, porque elas não iam sozinhas. Então, por mais que elas narrem que esse tenha sido o momento mais de exaltação da liberdade e do que elas poderiam fazer, existe aqui, sem dúvida, um contexto de sociabilização dentro do contexto familiar e o que elas podiam ou não fazer. Por mais que elas tenham rompido barreiras, e elas fizeram de fato isso, não tenho dúvidas quanto a isso, mas elas ainda assim sobreviveram com uma condição imposta. Nós hoje, eu falo isso enquanto uma mulher estudante, trabalhadora e relativamente jovem, nós temos todos os dias que ir quebrando as barreiras. Essas barreiras são colocadas na nossa condição social desde que nós nascemos. É a mulher que vai ajudar a mãe, é a mulher que vai se vestir assim ou assado, e essas mulheres contiveram essa mesma relação, tanto que hoje, quando eu busquei relatos delas no Montijo, a maioria continua trabalhando, continua com cargas horárias horríveis de trabalho. Eu e a Ana tentamos falar com uma que dizia, né, Ana, que trabalhava no hospital, que ela não tinha tempo, que ela trabalhava não sei quantas horas por semana, tanto uma pessoa já com alguma idade, uma outra que tem uma pequena loja de costura, que dizia que também não conseguia fazer uma entrevista formal porque ela tinha que cuidar do neto. Portanto, aqui nós continuamos em cadeia com o que é o papel de reprodução, o trabalho reprodutivo da mulher.
essa entrevista que a Pamela e eu fizemos com essas mulheres de Sogantal foi muito impressionante, porque elas eram todas muito novas. A mais velha tinha 23 anos, era a encarregada, a mais nova tinha 14 anos. Então uma delas contou-nos agora que a luta da Sogantal transformou completamente a vida delas, porque antes elas não podiam sair de casa à noite, da casa dos pais, as solteiras. Então começaram a ir fazer ocupação durante a noite contra a vontade dos pais. Então sair à noite era assim uma coisa completamente proibida. Depois começaram a usar calças. Isto passou-se há quase 50 anos. Usar calças já se usava, mas era uma ousadia. E aquelas mulheres operárias, jovens, em casa dos pais, numa pequena vila, porque elas eram todas do Samoco, que ainda é mais pequenino que o Montijo, vestirem calças já era um desafio à sociedade. Começaram a fumar, como os homens, que era uma coisa nunca vista, uma mulher não fuma, não fumava. Começaram a fumar como os homens. Depois juntavam-se na fábrica à noite e cantavam todas juntas. Era um momento de prazer e de alegria que elas não conheciam na vida anterior. E depois, inclusivamente, essas contradições entre elas e a família levou a que, inclusivamente, houve divórcios. Algumas, não sei quantas, divorciaram-se dos maridos que não aceitavam esta nova liberdade que elas assumiam. Então, do ponto de vista da emancipação feminina, estas greves, e particularmente esta da Sogantal, que foi extremamente dura e prolongada, tiveram um efeito duradouro na consciência dos direitos da mulher. E nesse aspecto foi muito exemplar. Oh, Pamela, tu até devias contar aquela cena de quando os gorilas dos franceses, os mercenários, entraram lá com cães para fazer a ocupação. Conta lá como foi isso, a resistência dela. Não, o sindicato não apareceu a ajudá-las. Elas tiveram que pedir ajuda. Sim, eu acho que eu coloquei mal o tempo dos slides. Eu tinha fotografias, não sei se apareceu, delas dormindo juntas na fábrica, delas com pedaços de pau, que foi desse dia, dessa tentativa de retirada das máquinas, mas foi uma cena que se repete depois quando eu fui aprofundar, depois de ter feito esse período das vezes que nós fomos lá ao Montijo, e dessa conversa que é muito profícua entre eu e Ana. Obrigada, Ana, por isso. Eu fui estudar outros casos e depois me deparei também, que eu tenho que depois te contar isso, com o caso que é da Unitex e da Naturama, com que elas também fazem um processo que é até parecido com esse da Sogantal, de tentar proteger as máquinas da fábrica, porque não se ocupa-se com alguma destreza, né? Ocupar é relativamente fácil dentro da lógica comparada depois de se autogerir, que ocupa-se o espaço. Depois entrar em autogestão, elas tinham que ter um processo de produção e de escoamento do que elas produziam, de matéria-prima, é um processo mais complicado. A Sogantal consegue manter isso, e a Unitex também, porque elas conseguiram proteger as máquinas e parte dos materiais que elas tinham para continuar produzindo, mesmo que fosse por um ano no máximo depois. Esse episódio que a Ana está falando acontece logo em agosto de 74. Foi um período... A Revolução aconteceu, elas se revolucionaram no dia anterior, que tem um relato da Lúcia dizendo que não deixaram que ela fosse ao banheiro, a casa de banho, e que o patrão a encarregada seguiu até a casa de banho, e ela fecha a porta e fica lá durante 1 hora, segundo ela, só porque ela não queria se submeter àquilo, e depois ela leva um castigo de 3 dias. Isso acontece no dia 23 de abril. Então, isso era uma fábrica. Eu também encontrei relatos depois da Sogantal, que era uma fábrica de luvas, depois só muda o nome e o que se produz, mas muitas dessas operárias continuam as mesmas. De algumas disputas e de algumas paralisações já no início dos anos 70, portanto, também é interessante ver como que essa foi, de fato, uma abertura, foi um momento de possibilidade, e elas abraçaram como puderam essa luta. Então, o patrão, que era um conglomerado francês, todo o material vinha cortado de França, elas de fato só costuravam. Então, tu imagina como era o lucro dessa multinacional, né? Eles tinham o custo de enviar o material cortado para aqui,
para elas costurarem, e depois todo o material era de volta exportado para a França. Nada desse material era vendido em Portugal. Nada do que era costurado na Sogantal até 74 era vendido aqui. Portanto, a margem ali do quão barata era essa mão de obra para eles é representativa nesse processo, né, nessa cadeia de produção. E ele organiza, o chefe, que era o dono daqui, que era o proprietário dessa filial daqui, ele organiza um caminhão, era uma espécie, uma carrinha, e ele veio com 12 homens franceses que vieram junto para levar o que fosse possível, fosse material, fosse máquina, e elas são avisadas, elas tinham iniciado um processo de ocupação, ainda estava mesmo ali no início, faziam rotatividade do período da ocupação, e elas foram avisadas que havia um movimento estranho ali na entrada da fábrica. E depois elas se juntam, chamam ali as pessoas que moravam ao redor da fábrica para conseguirem fazer frente a essa retirada das máquinas. E os relatos são mesmo muito interessantes, em que elas usaram matracas, que usaram pedras e quebraram parte do que tinha na fábrica para conseguir entrar, e houve mesmo uma disputa física, teve uma luta entre elas e contra esses homens, até que chega o Copcon. Elas depois entraram em contato com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, ninguém foi em socorro dessas mulheres na altura, mas elas conseguem impedir que eles levem os materiais e as máquinas. Foi uma cena, né, foi um episódio que deve ter ficado marcado na cabeça delas, e a partir daí elas realmente ocupam e começam a revender os fatos, porque até então havia ali um procedimento de tentar receber as indenizações, de tentar que não se fosse declarado falência, mas essa foi a gota d'água para que elas, de fato, organizassem a produção e passassem a vender aquele material para pagar os salários, e todo o salário era dividido de forma igual, de acordo com as horas que cada uma trabalhava. Portanto, é um processo muito interessante. Eu estou falando da Sogantal porque foi o que eu estudei mais, mas tem os outros casos vão nesse mesmo caminho, tanto que elas, inclusive, trocam informações, participam de mesas redondas entre elas, para trocar ideias de como se fazer, o que não fazer, onde elas deveriam vender. Essa troca de informações e de solidariedade operária também é interessante de observar que existiu e que funcionou durante algum tempo. No seguimento da questão que colocada pelo Jesus, queria ver se nos teus estudos confirmas isto ou não. A percepção que eu tenho é que, portanto, a questão da igualdade salarial foi uma questão que foi intocada pelo 25 de Abril. Portanto, e a questão, mas mantém-se para trabalho igual, as mulheres recebem menos do que os homens. Lembra-me que na altura, por exemplo, isto tem a ver também com o posicionamento da esquerda e como a esquerda também encarava e encara esta questão da igualdade salarial, e naquela altura os sindicatos eram dominados pela esquerda, as correntes de esquerda eram dominantes no sindicato, e sei, por exemplo, que creio que foi na Nazaré, acho que é Peniche, as operárias conserveiras fizeram uma reunião em que foi lá o delegado sindical da CGTP, da Intersindical, e esta questão da igualdade salarial colocou-se, e o sindicalista lá, o homem dos sindicatos, defendeu de facto que as mulheres deviam receber menos do que os homens, e excepcionalmente a coisa acabou mal, que ele levou um enxerto de batatada das mulheres e ficou assim um bocado maltratado. Mas também sei que, por exemplo, tentou-se organizar um sindicato dos operários do proletariado agrícola da região do Douro, e sei que as pessoas que tentaram organizar esse sindicato colocaram essa questão da igualdade salarial e depararam com uma forte resistência dos trabalhadores que andavam lá nas vindimas do Douro, que não aceitavam que as mulheres recebessem o mesmo salário que elas. E também sei, isso até está publicado no site do Vivoprec, numa luta dos trabalhadores alentejanos que ocuparam uma herdade, apresentaram um caderno reivindicativo, e lá nas exigências que eles exigiam aumentos de salário, mas na tabela que
que eles especificavam quanto é que queriam. Os homens, para o mesmo trabalho, recebiam mais dinheiro que as mulheres. Isso era um padrão recorrente na altura. Confirmas isto? Sim, sem dúvida, confirmo de todo, porque eu andei pesquisando nesses últimos dias, tabelando lutas e o que se passou no setor agrícola, sobretudo nos anos 60, e é gritante mesmo. Os homens recebiam literalmente o dobro para fazer exatamente o mesmo trabalho em muitos casos. Existiram alguns casos de reivindicação de trabalho igual, salário igual em Alpiarça, porque foi ali também teve um nicho de luta e de resistência de algumas reivindicações que em algum momento foram apoiadas, mas depois esses apoios eram contraditórios pelo sindicato, pelo próprio pessoal do PCP. Essa reivindicação pelas mulheres, ela sempre existiu nessas últimas décadas, ela sempre foi colocada e sempre que possível foi reivindicada, inclusive em próprios jornais clandestinos que circularam nessa altura e onde elas tiveram espaço para falar sobre isso. Mas essa diferença salarial permaneceu, elas não tiveram espaço para isso. Eu acho que isso também se dá ao atraso social e econômico a que Portugal vivia, e como é que a mulher sempre foi considerada, enxergada como ela pode roubar o meu trabalho, ao invés de pensar que ela está ao teu lado enquanto trabalhadora. E aqui, com certeza, o trabalho de reprodução e de cuidados acaba sendo um fator de subalternização da mulher. Eu até falei aqui, achei interessante trazer esses dados, e eu tenho trechos do próprio jornal, de jornais clandestinos dos anos 60, que reivindicam direito ao parto, ao período das parturientes e tudo, só que, ao mesmo tempo, consideram isso enquanto que a mulher é mais frágil, a mulher tem um período de doença, dizem mesmo isso com essas palavras, durante a maternidade, ou seja, essa pessoa, essa mulher, esse ser humano não pode ser equivalente ao meu trabalho. Essa sempre foi a posição que se manteve, E agora me lembrei de uma ocorrência que não é exatamente o que o Antônio perguntou, mas eu acho que eu também já falei sobre isso com a Ana, acho que até já escrevemos sobre isso. Na Charminha, houve uma questão de diferença salarial entre as operárias, ou seja, elas ocupam a fábrica, começam a autogestão, mas mantêm os setores do setor administrativo, elas mantêm um nível de superioridade dentro da fábrica ocupada, o que é muito curioso, porque elas de fato não tinham ideia, nunca tinham participado dentro de uma organização laboral que os fizessem problematizar esse tipo de relação. É o que eu estou dizendo, tem a infantilidade, né, a falta de informação, falta de participação num sindicato ou num partido político que colocasse a mulher enquanto enquanto uma trabalhadora. Essas mulheres continuaram separando, elas produziam, elas vendiam, e quando faziam a separação do salário, quem recebia mais eram as administradoras, eram mulheres. E depois ainda houve um caso delas roubarem o dinheiro do caixa e saírem, quando viram que aquilo não ia mais dar para nada, porque não havia mais material para se fabricar. Essas eram um grupo de 4 ou 5 mulheres da administração, roubaram tudo que tinha no caixa da fábrica e foram-se embora. Foi aí que acabou a autogestão na Charminha, ou seja, eu vou voltar à primeira questão do que a Ana disse. Eu acho que esses exemplos que eu trouxe aqui durante o PREC, que eu acho que são muito importantes, é justamente da falta de inserção da mulher enquanto uma trabalhadora em nível igual a um homem, porque ela tem as especificidades enquanto mulher, mas isso nunca foi abarcado. Até hoje nós não temos isso. Aqui a aposentadoria de um homem e de uma mulher, em Portugal, é na mesma idade, como se essa mulher não tivesse participado de meses a fio de uma gravidez, se ela foi mãe, e do período pós e tudo mais. Essas coisas não são levadas em conta até hoje. Então, a questão do trabalho igual, salário igual, tinha aqui uma foto também muito interessante. As placas do trabalho igual, salário igual, a reivindicação, ela existe frontalmente desde que eu pesquiso. Encontro isso com muita frequência nos anos 60, durante o PREC também. Mas foi uma pauta que levou muito tempo para de fato, ser implementada. Inclusive, no Código Civil de 66, prevê-se que exista salário igual para trabalho igual. É institucionalizado que isso deveria ser implementado pelas empresas, mas isso nunca aconteceu.
A Pamela tocou no ponto principal, que é que, como as mulheres interiorizaram essa inferioridade, muitas vezes elas próprias aceitavam que o trabalho delas valia menos que o dos homens, porque elas chegavam mais cansadas ao trabalho, porque já tinham feito o trabalho delas em casa, porque elas faltavam mais por causa de questões de maternidade e coisas domésticas do que os homens, porque elas tinham menos força, porque eles tinham mais escolaridade, enfim, havia fatores objetivos de desigualdade entre os sexos que as fazia interiorizar aquilo que ocorria na sociedade, de que as mulheres valem menos que os homens. Como o sindicato e os partidos não fizeram nada, ou pouco fizeram, para contrariar essa ideia dominante, acabaram por, o movimento das mulheres acabou por não saber lidar com esta desigualdade e não lutar por ela. Mas isto não se pode tomar de uma forma radical a 100%, porque logo após as primeiras decisões legislativas sobre o salário mínimo, sobre as condições de moradia, sobre as ocupações, sobre a cesta básica, havia uma cesta básica que era distribuída todos os meses, e sobre os direitos das mulheres, ficou legislado, pouca gente agora fala disso, mas é um facto, ficou legislado que a reforma para os homens seria aos 55 anos. Antigamente não havia limite mínimo, nem mínimo nem máximo para a reforma. E a reforma para as mulheres seria aos 50 anos, justamente tendo em conta todo esse trabalho não pago, gratuito, que a mulher executa ao longo da vida, de assegurar a manutenção da casa, a procriação, a maternidade, o parto, os cuidados com as crianças e com os velhos, os doentes, os acamados, etc., tudo isso entrava como uma carga suplementar que a sociedade reconhecia na mulher e que fazia prever que ela devia reformar-se mais cedo. Aliás, noutras legislações essa desigualdade existe, desigualdade positiva, discriminação positiva. E isso durou até bastante tempo. Depois do fim do PREC, durante muitos anos, os partidos não deram atenção a isso, até que começaram a encurtar o tempo de diferença de reforma das mulheres e dos homens. E quando foi do consulado Cavaco Silva, eu isto não lhe perdoo nunca, ele veio dizer, por uma questão de igualdade, as mulheres agora devem reformar-se ao mesmo tempo que os homens. Quer dizer, querem igualdade? Então tomem lá, reformem-se mais tarde do que aquilo que está previsto pela lei. E a lei foi substituída, tornando equiparada a da reforma entre homens e mulheres. Mas isto é para dizer que as lutas das mulheres, embora não tenham sido valorizadas e até hoje tenham sido soterradas como a luta geral dos trabalhadores, a verdade é que elas tiveram alguma força social, porque não foi por acaso que os primeiros legisladores admitiram que elas deviam ser reformadas mais cedo. Uma fala nas conversas para tu responderes. Diz assim, não me funciona o microfone. Gostava de saber se a luta dessas mulheres ficou na memória coletiva como exemplo e inspiração para a luta. Não ficaram numa memória coletiva que seja relevante enquanto uma construção social do que nós temos enquanto representação da mulher trabalhadora. Isso não está E eu demorei para perceber isso, eu admito, porque pronto, eu sou brasileira, né, fiz a minha graduação e meu mestrado no Brasil, e sempre estudei o Portugal contemporâneo e sempre me deparei com umas questões que me intrigavam muito, porque apesar do Brasil ser um país explorado e, portanto, mais atrasado nesse sentido, com todas as explorações históricas que sofreu, nós temos uma disputa no bom sentido, uma disputa entre essa ideia da equidade entre homens e mulheres que me parece ser pelo menos mais descarada, mais aberta, mais frontal do que eu sinto aqui. Inclusive, no Brasil, a mulher se aposenta mais cedo. Foi uma disputa enorme que aconteceu nos anos 80 por conta do trabalho reprodutivo.
Então, quando cheguei aqui, a Ana foi a minha estrela brilhosa, né, até hoje, porque ninguém fala, ou quem fala, são vocês que se dispõem a trazer o testemunho e a memória de quem viveu o PREC, mas isso não é um tema, é um não tema. Na academia, nós temos diversos trabalhos, ou nós temos diversos eventos, conferências, encontros e simpósios sobre a mulher durante o Estado Novo, mas de que mulher esses espaços de fala tratam? Da mulher escritora, da mulher literária, da mulher profissionalizada, da professora, da enfermeira, dessas que tinham o ensino superior de contabilidade que roubaram as operárias da Charminha, são dessas que a historiografia e que a sociedade trata de se lembrar. Não estou dizendo que não tem o seu espaço, antes pelo contrário, tem muito, mas não é equiparada a atenção que se dá à luta da mulher trabalhadora. E eu demorei um bocado para perceber isso quando cheguei aqui e fui abrindo mares para tentar descobrir onde encontrar, o que tinha acontecido. Essas lutas não são lembradas na memória coletiva. E eu, quando me coloco ainda em discussões de comentários que eu vejo por aí, é sempre de pessoas que viveram o PREC, que hoje se consideram de esquerda, continuam, e foi por isso que eu também insisti em falar isso no início aqui da minha exposição, continuam afirmando, isso é uma posição quase que conservadora, de dizer que a gente não deve separar a ideia ou a dinâmica de como nós pensamos a classe operária entre homens e mulheres, sem levar em consideração exatamente o que os aproxima e o que os separa. E essa ideia, que é muito arraigada ainda no PCP, que me desculpem aqui quem esteja ouvindo e que seja crítico a isso, estou aberta a falar sobre isso, sobre essa percepção de que a classe operária é homogênea e ela tem que ser tratada enquanto um bloco frontal, que se nós dividirmos, e aqui não está sendo dividido, conseguir pensar quais são as especificidades dentro desse grupo. E eu acho que essa intenção, essa ideia, continua separando a concepção de qual foi o papel histórico das mulheres durante o PREC. As mulheres durante o PREC são lembradas, nós temos, se cada um aqui falar um nome de uma mulher que vem à cabeça durante o PREC, ou ela vai ser uma médica, ou ela vai ser uma artista, ou ela vai ser uma escritora. Aposto com vocês. Ou no máximo uma que é muito próxima a nós, que foi alguém que entrou depois para o MDM, para o UMAR, sem críticas, é o que nos vem à mente, o que também, às vezes, o que vem à mente, porque nós não temos esse nome de referência. Eu, inclusive, vou deixar aqui a provocação de que o Vivo PREC tem que trazer uma mulher operária que não se sindicalizou, uma mulher operária que foi trabalhar na fábrica, no supermercado, que está hoje aqui trabalhando precarizada. Nós não temos um nome, nós não temos uma referência. Portanto, você responde, Gema, mas isso não está na memória coletiva. Posso estar equivocado, mas eu diria que não. Olha, a Gema coloca outra pergunta. O PREC estuda-se no ensino secundário? Pronto, eu também tenho uma boa perspectiva para falar sobre isso, porque eu tenho feito um mestrado em ensino de história e estou em sala de aula, comecei a dar aulas no ensino secundário e no terceiro ciclo, e eu vou fazer agora um estágio e gostaria de trabalhar o 25 de abril, de uma forma diferente, porque tenho visto os manuais e o 25 de abril é vendido para os alunos, é dado para os alunos de uma maneira muito quase que heróica, quase que indiscutível e quase um formato pronto, como se fosse uma sequência absoluta, a transição, porque também usam esse termo que eu não gosto nada, que é a transição de uma ditadura para uma revolução, como se fosse algo transitório e comum e natural de se acontecer, para um período de uma democracia representativa. Portanto, os manuais que eu tenho estudado para fazer esse período do estágio têm me remetido isso. Então, vamos lá, né? Deixa eu lá dar a cara a tapa e tentar fazer isso de uma maneira diferente. E o que eu escutei de algumas professoras dessa escola foi de que elas, às vezes, não conseguem chegar ao tema do 25 de abril.
porque é o último tema, ou melhor, depois ainda tem a inserção na União Europeia. Mas como são os últimos 2 temas do 9º ano, é o 9º ano do 3º ciclo, depois a gente revê isso com um pouco mais de profundidade no secundário, mas onde se introduz e onde se deveria instigar mais um aluno do 3º ciclo é no 9º ano, e eu preciso trocar ainda algumas figurinhas aí com os colegas desse mestrado para saber se eles conseguem, ou se os professores conseguem chegar. Mas fica um tema secundarizado, como se fosse algo a se dar em uma aula, porque tem que se fechar o semestre. E aqui também tem que se levar em conta como é que o ensino, até onde o ensino, como nós temos hoje, é útil, e como é que um professor consegue lidar com essa separação do que é mais importante ou não. E, por incrível que pareça, esse tema não parece ser, assim, o mais importante na ideia de um professor de ensino secundário e do 3º ciclo, e que ninguém me bata por isso, mas é a verdade que eu tenho assistido, pelo menos. Eu queria dizer que os professores são o resultado do meio de onde vêm, e acontece que os manuais escolares estão feitos de tal maneira que não só não falam do PREC, como não falam do 25 de Abril como fenómeno, o fenómeno que ele foi, e falam nessa perspectiva. A democracia está na continuidade da ditadura, com uma guerra colonial pelo meio, mas isso é secundário, e tudo se passa na melhor das pazes. Portanto, na consciência dos alunos está eliminada qualquer ideia de que houve ali uma turbulência social e política que teve um significado histórico. Aliás, se vocês forem perguntar a um jovem de 18 ou 19 anos quem foi o Otelo Saraiva de Carvalho, ou quem foi o Costa Gomes, ou quem foi o general Spínola, ele não sabe, não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia porque nunca ninguém lhe falou dessas pessoas e desse período histórico. E isto não é inocente. Aliás, a constituição este nosso grupo Viva o PREC é um bocado reação a esse apagamento de um dos momentos mais altos da luta de classes em Portugal em toda a história portuguesa. Complementando o que a Ana está dizendo, nós na escola aqui, em qualquer lugar do mundo, acho que é uma das poucas coisas que de fato nós podemos dizer que é globalizado, que é o modelo da escola, é um que ensina para o outro que escuta, é o receptor e o que está propondo. Esse modelo professor-aluno sentado pensa se vocês passarem numa escola aqui ou em qualquer outro país, vocês vão mentalizar esse modelo. E esse modelo ensina-nos a pensar desde muito novos, em caixas. Eu sei o que é a química aqui num quadradinho, depois sei aqui o que é a matemática dentro de outro quadrado, como se nós aprendêssemos do mundo fracionado. Depois um aluno com 17, 18 anos sai da escola e ele não observa o universo que está ao seu redor em caixinhas, ele tem que conseguir juntar essas questões todas, e nós, enquanto professores, não conseguimos, por conta de diversos fatores que não interessam aqui, mas é muito difícil conseguir fazer com que o ensino seja de fato útil e não só um fato dado. Mas acho que esse esforço deveria ser levado mais em conta para professores de história que se importam muitas vezes em dar conteúdos que estão muito mais distantes da realidade desses alunos do que algo que influencia diretamente na vivência e na reprodução social desses alunos hoje, que é uma pena.